Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, continuando a leitura de Provérbios com propósito. Eu já quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre sabedoria. Vamos continuar a leitura de Provérbios 12. Provérbios 13, do versículo 13 em diante, que diz assim: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Aqui diz na outra tradução: quem despreza a palavra da vida sofrerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. O jovem rico desprezou as palavras de Jesus, que lhe propôs uma troca de bens materiais por um tesouro no céu. Jesus estava tentando salvar os seus bens da grande catástrofe que viria sobre Jerusalém. Essa história todo mundo conhece, né? A história de um jovem rico que foi se encontrar com Jesus e falou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele falou: vende tudo que tu tens, dá aos pobres e vem e me segue. E ele, triste, chateado, foi embora e não ouviu ao Senhor. Na realidade, a orientação no começo foi assim: honra teu pai e tua mãe, né? Cumpre os mandamentos. Ele falou: já faço isso desde de criança. E aí Jesus falou: vende tudo, doa aos pobres e me segue. E ele se entristeceu. A Bíblia diz que porque ele era muito rico. E em seguida Jesus falou assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Então isso aqui é interessante porque a gente precisa entender, quando fala sobre o camelo passar no fundo de uma agulha, ali Jesus estava se referindo a uma portinhola, uma portinha pequena, que tinha em meio aos grandes portões que tinha ali nas cidades, né? Então tinha uma portiola, uma pequena passagem, que os viajantes, quando eles chegavam à noite, eles conseguiam, para um homem passar era tranquilo, ele passava abaixado, se abaixava, né? E conseguia entrar para dentro. Só que os camelos, era muito difícil passar ali pela agulha, que era aquela passagem. Então eles tinham que deixar toda a sua bagagem que estavam trazendo pela viagem. Então eles tinham que descarregar os camelos, né? Tirar todas aquelas cangalhas, né? Que era aquele suporte que levava carga dos dois lados. Eles tinham que se despir de toda aquela bagagem que eles tinham acumulado durante a viagem. E aí um homem tinha que ir puxando na frente, o outro empurrando atrás. O camelo tinha que estar de joelho, e era muito difícil eles passarem, mas conseguia com muito trabalho. Então Jesus falou: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte: para você entrar no céu, você precisa deixar toda a bagagem que você acumulou durante a vida. Caixão não tem gaveta, né? Roupas que enterram tem bolsos, mas não adianta você levar. Então era isso que Jesus estava orientando. Então, para que você venha herdar o reino de Deus, você precisa, toda a sua bagagem acumulada aqui, se você não fizer amigos, né, que te levem a Deus, ações que te levam a Deus, você não herdará o reino
de Deus. O interessante é que nós vemos outra passagem que fala sobre o rico e Lázaro, que é a mesma coisa. E a Bíblia diz que o rico morreu e foi para o Hades, né, lugar dos mortos. E Lázaro morreu e foi para perto de Abraão, para o seio de Abraão, a Bíblia fala. E eles ficaram afastados. E o rico clamava: olha, Lázaro, vem aqui, né? Senhor, desculpa. Senhor, pede para Lázaro colocar o dedo na água e tocar na minha língua. E ele falou: não tem como. Quem está aqui não tem como passar para ele. Você teve tudo na vida, né? E não acreditou, não fez caminhos eternos. Então, é isso que Jesus queria falar ali para aquele jovem rico: olha, dá tudo que tem aos pobres, ou seja, faça boas ações. Não é exatamente para você pegar tudo que você tem e desperdiçar, não. Mas você tem que fazer com sabedoria enquanto está vivo, né? Precisa ter fé e aí fazer obras. As obras sem fé não vale nada, né? Então, a fé sem obra também é morte. Então, temos que, em primeiro lugar, ter fé e fazer ações que sejam para a nossa eternidade. Então é o que diz aqui, ó: quem despreza a palavra da vida sofrerá, mas o que teme os mandamentos serão recompensados. Vamos mais à frente, o 14. O ensino do sábio é uma fonte de vida para quem quer se desviar dos laços da morte. Deixa eu ver outra tradução aqui como diz. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O ensino sábio tem um fim: desviar o homem da morte de qualquer tipo, prematura, acidental, natural e espiritual. E a espiritual é o que nós acabamos de falar no versículo anterior. Ó, todo o ensino do sábio termina com um só fim: escolher a vida. Então, todo o ensino de sabedoria, ele acaba, a finalidade dele é com que nós venhamos ter vida. Olha o que diz o 15. O discernimento outorga graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Que diz aqui a outra tradução: o bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Muitos prevaricadores alcançam os seus objetivos sob grave e áspera tribulação. O justo que tem discernimento observa com antecipação e os resultados do empreendimento e desiste, ou adia, ou desfaz. Isso é graça outorgada. Então, o discernimento outorga graça. O discernimento, a gente falou já em outros vídeos atrás, é o principal. Eu acho que na vida, se você não tiver discernimento, você entra em coisas que não deveria, né? Negócios, amizades, relacionamentos e decisões que vão fazer com que você se arrependa amargamente. Então, o discernimento nós precisamos ter. Precisamos pedir a Deus. É igual a sabedoria. A Bíblia diz que, lá em Tiago, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vos dará. Então, quando temos sabedoria, discernimento, é igual a gente leu aqui, os ensinamentos, né? E são para nos dar vida. E vida em todas as áreas, né? Para que nós não venhamos
sofrer. O interessante que diz aqui, ó, que os resultados do infiel, os resultados do infiel é sobre alcança seus objetivos sobre grave e áspera tribulação. Tribulação é a tempestade perfeita, é com vento, com chuva, com problemas, então muitas vezes não vale a pena, né? Agora, o sábio que tem discernimento, ele consegue as coisas com tranquilidade. Olha só, o bom entendimento conquista o favor. Então, o homem que tem entendimento, discernimento, ele conquista com tranquilidade e ele sai de problemas a tempo, né? Ou seja, não chega nem a se arrepender. Se você viu que está fora, nunca é tarde para você tomar uma decisão de sair fora de algum empreendimento, para que não venha te causar outros problemas no futuro. Olha o 16, o que diz: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Todo homem prudente procede com previsão, mas o nércio sempre revela a sua insensatez. A insensatez do nércio é gloriar-se nas suas improvisações, o que revela a sua insubmissão, a sua desordem e a sua vergonhosa vida. Então, o nércio, ele se vangloria com as suas improvisações, e é o que revela a sua insubmissão, a sua desordem, a sua vergonhosa vida. Então, o homem prudente, ele sempre procede com previsão. Então, precisamos ter prudência, né? Improvisação, uma hora ou outra acaba funcionando, mas o ideal é você ter sabedoria e agir com previsão. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele disse que teve um ano, que está chegando no final do ano, eu lembrei agora da história, ele disse que emprestou o dinheiro dele, ele mexe com... empresta dinheiro. E uma vez, quando ele estava começando, chegou o final do ano, o dinheiro dele estava na mão de todo mundo e ele sem nenhum real, ficou sem dinheiro. Aí ele disse: nunca mais vai acontecer isso. E ele se precaveu, né? Teve uma previsão e nunca mais aconteceu. Isso já tem mais de 20 anos. Então, o que é isso? Prudência e previsão. Nós temos que ter isso. Senão você acaba fazendo as coisas na improvisação e depois vem o arrependimento. Amém? Vamos mais à frente. O 17. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o envio digno de confiança traz a cura. O mensageiro perverso cai no mal, mas o embaixador fiel traz cura. O mensageiro perverso não sabe o que faz o seu senhor. Só imagina. O mensageiro perverso não se assenta para aprender do seu senhor. Ele inventa. O poder do embaixador é sua constante comunhão com o seu governo. Então, isso aqui nós estamos falando muito sobre submissão, né? Teve um antes. Todo homem prudente procede com previsão, mas o nércio, ou seja, o louco, ele não tem submissão. Então, o que é isso? Tem pessoas que não têm submissão. Então, quando a pessoa não tem submissão, ele não aprende
ele não senta para aprender. O interessante é que a gente vê isso, eu vejo isso de vez em quando com algumas pessoas, e querendo meio que disputar, né, algumas coisas, eu paro, meu, eu fico olhando, porque não está falando de mim, está falando da pessoa. Então a gente tem que entender isso. Quando você tem o discernimento e você está vendo que a pessoa está querendo disputar alguma coisa, é que realmente ela não sabe nada, né? Não sabe nada. Está querendo provar alguma coisa que não é. Então você tem que deixar, porque isso só fala dela mesma, né? Porque nós já aprendemos aqui em alguns textos, alguns vídeos passados, a gente falou sobre isso, que nós não devemos ter a mente competitiva, mas sim sempre uma mente criativa. E quando as pessoas, algumas pessoas, né, que têm essa ideia de disputa, quer provar alguma coisa, relaxa, releva. Você fala, coitado, tá tentando provar alguma coisa que ele não é, né? Quando a pessoa tem sabedoria, aí a gente vê que ela se achega, é o que está dizendo aqui, ó. É um embaixador. Ele quer aprender, ele quer sentar junto com aquele que sabe um pouco mais que ele. Ele tem prazer em aprender, ele tem sede de aprender, né? E é muito interessante. E outra, às vezes você aprende com as pessoas mais simples, pessoas que você nem imaginaria. Sempre tem algo para te ensinar. Amém? Então, esse é o vídeo de hoje. E fala, finalizando aqui, ó, o mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado, digno de confiança, traz a cura. Então, o digno de confiança é aquele que ele sempre está aprendendo. Ele tem a consciência que sempre tem o que aprender com alguém, principalmente com aquele que o envia, né? Então, ele tem submissão. Ele vê que você conhece, sabe um pouquinho mais que ele. Ele está ali sempre aberto para aprender, nunca querendo disputar. Não tem uma mente competitiva, mas uma mente criativa. E esse é o que traz a cura. Por que a cura? Porque quando ele fala, as palavras dele serão palavras de sabedoria. Amém? Deus os abençoe. Esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.